Conte as bênçãos, conte-as de uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez. Nós terminamos o vídeo passado chamando você, chamando a nós todos a usar os potenciais de Deus colocados nas nossas vidas, já que nós cremos ser a noiva. Então quem usa e desfruta pode ter a certeza. Se eu não fosse a noiva, não aconteceria coisas tão maravilhosas como tem acontecido. Eu quero trazer para a nossa meditação nesse vídeo. Nós estamos agradecendo a Deus durante todo esse mês, agradecendo em forma de meditação. Pelo que eu devo glorificar a Deus? Pela revelação da sua palavra a mim. Eu tive um problema, uma doença, alguma coisa no meu trabalho. Não, vamos viver um pouco mais alto do que essas coisas aqui. Vamos entender um pouco mais, vamos olhar um pouco mais para o céu, e olhando mais para o céu nós nos tornamos mais gratos aqui na terra, mais realizados aqui na terra. São João, capítulo 16, verso 13. Verso 12, o Senhor Jesus Cristo diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vamos fazer aqui um rápido paralelo, depois nós entramos aqui no nosso tema, né? O Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, tinha todo o Evangelho, ele tinha todo o Novo Testamento, o qual deu a João, o qual deu a Paulo, o qual deu a Pedro, a Tiago, homens que escreveram, sem citar os evangelhos, mas homens que escreveram cartas à igreja. Todo aquele evangelho ali estava em Jesus. Todas aquelas coisas estavam em Jesus. Os 4 evangelhos são relatos apenas históricos do que Jesus fez. Mas São Paulo, Tiago, Pedro, João, Apocalipse, tudo aquilo ali eram homens falando em nome de Jesus Cristo, que Jesus lhes havia comissionado de forma, não dizendo, vai lá e faça isso, mas é como se Jesus dissesse assim, me empresta o teu corpo para eu ir lá fazer tal coisa. Então esse evangelho ele estava em Jesus para dar aos seus discípulos. Mas Jesus, como um homem do lado de fora, anunciando uma palavra tão poderosa, tão grande como é o Novo Testamento, ele sabia que os seus discípulos não tinham em si suficiente espírito para receber aquilo. Então perceba que Jesus diz assim, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem receber agora. Por quê? Se Jesus jogasse aquilo jamais penetraria. O que ele faz? Ele diz, mas quando vier o Espírito da verdade, porque o Espírito da verdade não viria ser um elemento exterior, ele viria ser um complemento interior. Ele tomaria conta do interior deles e tudo então que fosse pregado, Deus neles podia receber a palavra de fora de Deus. Daí a necessidade da igreja ter o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não consegue receber a palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes o seu próprio espírito rejeita, às vezes a natureza familiar rejeita. Então é necessário
que o Espírito de Deus venha, habite dentro de nós e então Deus possa pregar sua palavra. O Espírito de Deus dentro de nós recebe a palavra. Deixa eu, então, voltar ao nosso tema, esse tema de gratidão pelo que Deus fez, baseado nessa carta escrita à noiva do Cordeiro nesses últimos dias. Página 148, o profeta disse assim: agora vamos permanecer firmes como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está se tornando visível, assim como a deles agora. Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Calebe representa aqueles que permanecem fiéis com Josué. Então você logo pensa, o líder do tempo do fim será como Paulo. Você precisa tomar o apóstolo Paulo dizendo assim, Gálatas capítulo 1, do verso 8 ao 15, aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me escolher para manifestar seu Filho em mim. Quando nós lemos aqui que o Josué representa o líder do tempo do fim, logo nós pensamos num homem. Sim, mas num homem em que Deus tenha escolhido para manifestar a Jesus Cristo nesse corpo, nesse homem. Então veja, lembrem-se, Deus iniciara Israel como uma virgem com sua palavra. Mas aqueles que quiseram algo diferente, assim fez a igreja do último dia. Note como Deus não moveu Israel ou deixou de entrar na terra prometida até que fosse o seu próprio tempo designado. Ora, pode ser que o povo tenha pressionado Josué, o líder, e dito: a terra é nossa, povo, vamos avançar e tomá-la. Josué, você está totalmente acabado. Você deve ter perdido a sua comissão. Você não tem o poder que costumava ter. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você. Porém, Josué era um profeta de Deus e conhecia as promessas de Deus. Portanto, ele esperou por elas. Ele esperou por uma decisão bem clara de Deus e quando chegou o tempo de se moverem, Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué porque ele permanecera com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim isso se repetirá nesse dia final. O mesmo problema, as mesmas pressões. Está demorando demais. Não está. Nós estamos tendo muito problema porque Deus tem que nos tirar daqui agora. Não é. Não é. Irmãos, você pegaria Deus de surpresa em alguma coisa? Não pode ser. Deus tem o projeto de tudo cronometrado. Está tudo dentro do tempo de Deus e tudo vai cumprir no tempo de Deus. Eu creio que falei há algum tempo atrás aqui nas Chaves do Evangelho sobre orações. Primeiro eu preguei para que nós devemos orar. Por quê? Por tudo. Logo depois eu disse, existem orações que afrontam a Deus. Por quê? Porque elas estão fora da palavra. Você não poderia caminhar com Josué e dizer, Josué, é agora que nós temos que ir lá para a terra, vamos passar por aqui, aqui chega mais rápido. Não. Deus queria que eles passassem aqui, que vencessem a Jericó, que vencessem a Ai,
que vencessem todas as cidades circunvizinhas antes de possuir a terra. Deus precisava de um povo lá dentro daquela terra, porque vamos nos lembrar que o povo que entrou na terra não foi o povo que saiu do Egito, que quem saiu do Egito morreu no deserto. O povo que entrou na terra era a geração de quem saiu do Egito. Então esse povo precisava de uma obediência total a esse Josué. Quem é Josué hoje? O Espírito Santo. Por isso, Deus fez com que eles passassem, atropelassem Jericó, derrubassem muralha. Ninguém se feriu. Muralhas sendo derrubadas, casas sendo derrubadas. Pense em uma empresa demolidora de prédios, de muralhas, de coisas, as máquinas que tem, os EPIs, as proteções que tem. Aquele povo chegou sem nada e derrubou tudo. Não houve uma pedra que atingiu uma criança. Por que era aquilo? Porque Deus estava no comando. Mas quando Josué entra em Ai, logo alguém diz para Josué, Josué, morreram alguns homens. Josué diz, morreram? Tem alguma coisa errada em nós. Por que em nós? É porque o povo de Ai foi melhor, eles conseguiram, os guerreiros foram mais habilidosos que os homens. Não. Deus disse que nós iríamos passar por todas as nações e chegar à terra sem perder uma pessoa. Se nós perdermos alguém, alguma coisa errada entre nós está acontecendo, porque em Deus não há erro, não há variação, não há sombra de variação. Então ali em Ai, Acã havia tomado uma capa babilônica e uma cunha de ouro. O que Deus queria com esse povo vencendo os arredores? Obediência total. Por que Deus não nos tira agora dessa terra? Senhor, nos tira daqui. Deus tem tempo. E Ele quer que você vença tudo. Nós não vamos sair daqui como fugitivos ou acovardados de guerra. Eles tiveram que fugir porque não deram conta. Não. Todos os inimigos nossos ficarão para trás, vencidos. Pode crer nisso? Eu creio de todo o meu coração. Então veja, algo está errado com você, porém Josué era um profeta enviado de Deus e conhecia as promessas de Deus, portanto, ele esperou por elas. Pessoas tentando fazer escrituras se cumprirem antes do seu tempo. Ele esperou por uma decisão bem clara de Deus. Quando chegou o tempo de Deus, quando chegou o tempo de se moverem, Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque ele permanecera com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim, isso se repetirá nesse dia final, os mesmos problemas, as mesmas pressões. Tomemos, por exemplo, o exemplo que nós vemos em Moisés, este profeta de Deus, poderosamente ungido, teve um nascimento peculiar, havendo nascido no tempo certo para libertar o Egito, a descendência de Abraão. Ele de modo nenhum ficou no Egito para discutir as escrituras com eles, nem perturbar os sacerdotes. Ele foi para o deserto, até que o povo estivesse pronto para recebê-lo. Deus chamou Moisés ao deserto. A espera não foi da parte de Moisés, mas por causa do povo que não estava pronto para recebê-lo. Moisés pensou que o povo compreenderia, mas eles não compreenderam. Então aí está Elias, que veio à palavra do Senhor, quando ele terminou de pregar a verdade, aquele grupo ali no passado, que é o precursor do grupo da Jezabel americana, não recebia a palavra. Deus o afastou do campo, flagelou aquela geração por ter rejeitado o profeta e a mensagem que Deus dera. Deus o chamou ao deserto e ele não saía nem mesmo para o rei. Aqueles que tentaram persuadi-lo a fazer assim morreram. Porém, Deus falou ao seu fiel profeta por visão. Ele saiu do esconderijo, trouxe de volta a palavra a Israel.
Então veio João Batista, fiel precursor de Cristo, poderoso profeta para o seu dia. Ele não foi à escola de seu pai, nem à escola dos fariseus, ele não foi em nenhuma denominação, porém saiu ao deserto, chamado ali por Deus. Lá ele permaneceu até que o Senhor o enviou com a mensagem, clamando: o Messias está próximo. Agora vamos tomar uma advertência escriturística aqui. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou Coré e resistiu a esse poderoso profeta? Ele disputou com Moisés e alegou que tinha o mesmo de Deus para guiar o povo, que os outros participavam da revelação divina, tanto quanto Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Ora, as pessoas lá no passado, depois de ouvirem a verdadeira palavra e estarem bem familiarizadas com o fato de que um verdadeiro profeta fora vindicado por Deus, essas pessoas se deixaram seduzir por Coré, suas contradições. Coré não era um profeta escriturístico, porém as pessoas em grandes números com seus líderes foram atraídos por ele. Quão semelhante aos evangelistas de hoje com seus planos de bezerros de ouro como os de Coré. Eles parecem bons ao povo, assim como Coré parecia bom lá então. Eles têm sangue em suas mãos, fontes de óleos nas mãos, bolas de fogo na plataforma. Eles permitem que mulheres sejam pregadoras, deixam as mulheres cortar os seus cabelos, usar calças compridas e shorts e se desviam da palavra de Deus por causa dos seus próprios credos e dogmas. Isso mostra de que espécie de semente está neles. Quer dar graças a Deus? Glorifique a Deus, porque nesses nossos dias tem surgido tantos Corés, nesses nossos dias tem surgido tanta personificação, tanta oposição ao verdadeiro líder do último dia. Quem é o líder do último dia, pastor Vanderlei Vilaça? O Espírito Santo num homem que trouxe uma mensagem. Mas esse mesmo Espírito que estava no mensageiro está em um povo que não dá ouvidos a Corés, que não dá ouvidos a oposições. Por isso, irmão, irmã, quando você permanece firme ao lado da palavra de Deus, você pode glorificar a Deus. E quando você percebe que a palavra de Deus está produzindo os mesmos frutos que produziu lá atrás, no Pentecostes, na igreja primitiva, você ainda mais glorifica a Deus. Você diria: pastor, eu tenho tido tantas fraquezas, eu não vejo tantas coisas maravilhosas na minha vida. Provavelmente aqueles irmãos que morreram pelo nome do Senhor, eles também não viam coisas grandiosas em suas vidas, porque eles não sabiam que morrer pela palavra era sobrenatural. E agora eu posso dizer, irmão e irmã, que você tem dado a vida pela palavra. Faz quanto tempo que você caminha seguindo esse mesmo caminho? Faz quanto tempo que sua família caminha seguindo esse mesmo caminho? Você quer grandes coisas brilhantes na sua vida, na sua família? Não, às vezes não. Às vezes há muitos testemunhos lá fora que te encantam, que te impressionam. Mas permanecer pela verdade é muito maior do que qualquer outro benefício que alguém receba. Por quê? Porque só permanecerá pela verdade aqueles que têm a verdade dentro de si. E esse é você. E é por isso que nesse nosso último mês do ano, nós estamos glorificando a Deus. Até nosso próximo vídeo para mais um grande tempo de adoração, de gratidão ao nosso Senhor pelo que Ele tem feito por nós. Deus abençoe.